livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Desejo que os irmãos prestem atenção na leitura desse capítulo, que é fundamental para a igreja, em todos os tempos. Apocalipse, capítulo 4, a visão da majestade de Deus. Depois desses acontecimentos, observei uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia ainda algo semelhante ao mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circuncidando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças, aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram. Aquele que vive para todo sempre, eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na reflexão, no aprendizado da Sua palavra. Amém. Nós temos estudado, terminamos domingo passado, a introdução do livro de Apocalipse, e quando o Senhor Jesus manifesta a João para que João pudesse escrever às 7 igrejas, aos 7 anjos, nas 7 igrejas da Ásia Menor, e nós vimos cada detalhe, cada característica dessas igrejas, e nós vimos o quanto Deus se manifesta a essas igrejas, e o Senhor Jesus se revelando como o supremo pastor, o Senhor dessas igrejas. E nós aprendemos que essas igrejas, elas representam, ou elas simbolizam as igrejas em todos os tempos. Cada igreja com a sua característica, e a gente pode observar o que tem acontecido ao longo da história da comunidade cristã, da sociedade mundial, essas características e o que acontece que desagrada a Deus ao longo da história. Nós aprendemos aqui na igreja a questão da idolatria, das ideias equivocadas dos líderes religiosos, levando as pessoas à libertinagem,
ao paganismo, a todo estilo depravado, pecaminoso, da corrupção moral. E nós acompanhamos isso nessas cartas e aprendemos também que o Senhor, Ele não omite e Ele não deixa de corrigir e de exortar a sua igreja. Em todas as igrejas que são exortadas, são advertidas, o Senhor não esconde, Ele não omite nenhuma informação, nenhum erro dessas igrejas. Porque Ele é o Senhor da igreja. E Ele ama e Ele corrige aquele que Ele ama. O que é lindo na Bíblia também, entre outros aspectos, é esta clareza, né? Essa transparência de revelar, de dizer o estado de pecaminosidade que envolve os filhos de Deus. Aconteceu com os reis, aconteceu com Davi, aconteceu com os discípulos, aconteceu com alguns apóstolos. O Senhor, Ele não deixa de manifestar a sua correção. Aqui, nessas igrejas, também o Senhor se manifesta, declarando não ser apenas o Senhor que domina e que comanda, como o Senhor que corrige aquele que Ele ama. Uma outra situação que nós aprendemos nessa introdução de Apocalipse, quem está no governo, no comando, no controle de todas as coisas é o próprio Senhor. Deus é quem tem nas suas mãos o comando da história do homem. Ele é o Criador, não apenas Criador, mas Ele é o sustentador, Ele é que dá o provimento, Ele é que estabelece e abre as portas para que a sociedade viva, nos dá o ar para que nós vivamos. Ele nos abençoa com a saúde, Ele nos abençoa com bens materiais, com alimento, com o trabalho, com as famílias. Ele está no comando. E quando termina esse período de escrita às igrejas, no capítulo 4, nós contemplamos uma dedicação nesses 11 versículos para que João pudesse contemplar a majestade de Deus. Para que antes de ocorrer os julgamentos, as taças, as trombetas, as 7 taças e as 7 trombetas de Deus que se manifestam trazendo juízo sobre a terra, e nós vamos ver isso nos capítulos subsequentes e nos domingos que virão, se assim Deus nos permitir. Mas no capítulo 4 há um destaque, antes que esses juízos, que esses julgamentos aconteçam, e estão acontecendo, mas esse capítulo é dedicado para que a igreja contemple a glória de Deus, para que a noiva possa contemplar a majestade de Deus. Então, o que acontece nesse capítulo, irmãos, são 11 versículos que parecem simples, parecem 11 versículos que a gente lê uma leitura ou rasa, ou apressada, ou sem tentar discernir e compreender o que Jesus está manifestando, o que a palavra está manifestando a respeito da majestade do trono de Deus. A gente vai ter dificuldade, mas esses 11 versículos expressam de maneira extraordinária a glória de Deus. E o que João diz aqui é que depois desses acontecimentos, ele observa uma porta nos céus, e a primeira voz que ouvira, voz de trombeta, falando com ele, dizendo: sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. João é convidado em espírito para subir aos céus, para contemplar os acontecimentos que devem acontecer
após o que ele já tinha visto. E imediatamente ele vai em espírito, e diante dele há um trono no céu. E João diz que estava sentado nele alguém. Esse alguém é o próprio Deus, mas que João não consegue, na sua visão, né, humana, mesmo que em espírito, mas a visão terrena, ele não consegue contemplar a face de Deus. O homem pecador, limitado, ele não consegue vislumbrar o Todo-Poderoso na sua plenitude. Então, João diz que vê alguém. Esse alguém está sentado e ele tem a fisionomia de duas pedras preciosas, diamante e o sardônio. E ao redor do trono ele vê 24 tronos, assentados sobre ele 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. João contempla o trono de Deus, João contempla a majestade de Deus, o soberano sobre todas as coisas, que é o criador de todo o universo, e a visualização, o que João contempla é o próprio Deus sentado no trono, manifestando a sua glória, o seu esplendor, a sua majestade, a sua soberania, na sua plenitude, antes que ele manifeste julgamento sobre os povos. É preciso que a igreja reconheça que esse mesmo Deus ainda comanda, ainda tem o controle, sempre terá o controle de todas as coisas. João observa o trono de Deus, o próprio Deus assentado nesse trono, como o Senhor de tudo. E o que nos preocupa é o fato de que a grande maioria não contempla um Deus soberano, criador, sustentador e que ainda governa. Aquilo que temos falado em outras ocasiões, as pessoas cultuam um Deus apenas no aspecto de religiosidade, de cumprimento de um ritual religioso, de cumprir uma agenda eclesiástica. Mas a grande maioria ainda não compreendeu ou não experimentou esse renovar no espírito de ver que ainda Deus está sentado no trono, julgando, reinando, dominando sobre todas as coisas. Inclusive sobre a própria igreja, que é um instrumento de Deus para espalhar, para proclamar a soberania de Deus, a glória de Deus, o louvor de Deus, a majestade de Deus. A igreja que foi comprada pelo próprio Deus, pelo precioso sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz, essa igreja tem como existência e como meta, como objetivo, exalar, proclamar, gritar, dizer, testemunhar desta soberana presença, glória, poder, centralidade, domínio de Deus sobre todas as coisas. E a tristeza se dá no fato de que a igreja tenta caminhar com as suas próprias forças, com os seus próprios interesses, desejos, com as suas próprias intenções, com os seus próprios projetos, com as suas invenções, com os seus modismos, e esquecendo de que quem é o Senhor da igreja, o Senhor do universo é Deus. Por isso ela não contempla o trono de Deus, ela não se dobra diante desse trono, numa atitude de humildade e de reconhecimento da glória de Deus, e expressando isso, dizendo isso, gritando isso, louvando o nome de Deus. É por isso que Deus permite que João contemple, vislumbre esse momento glorioso. Imagina, irmãos, que momento glorioso. João em espírito, contemplando a soberania de Deus, um Deus assentado no seu trono, um Deus que reina, que domina, um Deus que está rodeado de querubins, de anjos, de serafins,
declarando: Santo, 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 Santo é esse Deus. João contempla 24 tronos. João contempla diante desse trono 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Existem várias interpretações desses tronos, desses anciãos, mas a mais coerente das interpretações diz que são os povos, são os membros da igreja de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro, que estão diante da presença de Deus, glorificando o nome dele. É a igreja na sua totalidade. É a igreja vestida de branco, adornada como noiva, que foi santificada pelo noivo, não apenas comprada, mas santificada, separada, que foi resgatada, que foi tirada das trevas e agora vive na luz. Essa igreja está diante do trono de Deus. Essa igreja está diante da majestade de Deus. Essa igreja está formosa diante de Deus. O que João contempla é um Deus assentado no seu trono, todo-poderoso, que é adorado por uma igreja redimida, resgatada. O que João contempla somos nós, irmãos, eu e você, todos aqueles que creram na sua palavra, na palavra de Deus, que creram em Jesus como Senhor, como Salvador, todos estarão diante desse trono, no culto, desprovidos, irmãos, desprovidos de tudo aquilo que tenta desestabilizar as nossas emoções, a nossa adoração, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, tudo aquilo que foi gerado ou que nasceu por causa do pecado será eliminado e essa igreja estará perfeita, louvando a um Deus perfeito, soberano, em um culto interminável. João contempla uma igreja em estado de adoração, um estado perfeito, um louvor perfeito, um louvor que não é egocêntrico, um louvor que não é apenas na tentativa de aquisição ou de preencher os nossos desejos, sejam eles materiais, emocionais, mas uma igreja que vai gritar, que vai clamar, que vai exclamar, que vai proclamar, que vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa é a visão de João dessa igreja. Mas também João vê diante do trono algo semelhante a um mar de vidro translúcido, como cristal. No centro, circuncidando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas, e esses seres são semelhantes a leão, são semelhantes ao boi, um semelhante ao leão, ao boi, ao homem e a uma águia em seu estado de voo. João vê 4 seres. O primeiro aparentava o leão, o segundo ao boi, ao touro, né? O terceiro tinha semblante como de homem. O quarto parecia uma águia que em pleno voo. Inclusive, irmãos, na eternidade não haverá propaganda política, viu? Graças a Deus, no culto não haverá interrupção dessas músicas feias com propagandas mentirosas. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. João vê seres. Quem são esses seres? O que eles representam? E os estudiosos mais experientes e que dedicaram pesquisas e mais pesquisas compreendem que são os seres angelicais. São aqueles que foram criados por Deus para expressar adoração a esse Deus. Os anjos, serafins, querubins,
Então, cada um deles tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo. E de dia e de noite eles proclamavam e eles gritavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Os seres criados por Deus, tanto aqueles que nunca pecaram, quanto aqueles que um dia pecaram, e somos nós as criaturas que pecaram, mas que foram glorificadas, e é por isso que essas criaturas glorificadas, que se tornaram filhos e filhas de Deus, estão na presença de Deus, glorificando a Deus no estado perfeito, está junto com seres angelicais perfeitos, que adoram a um Deus perfeito, e que de dia e noite cantarão, proclamarão, confessarão que Deus é santo, santo, santo. Ele é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Imaginemos um culto, né, quando a gente se reúne na igreja para adorar a Deus, na sua beleza. Um culto em que nós viemos distanciados daquilo que é ruim, que se experimenta no dia, principalmente o dia de domingo. Quando você teve o seu domingo, foi um domingo abençoado, em que você conseguiu não ligar, por exemplo, a sua televisão, você não conseguiu ver nada que é lixo, nem que é ruim, e você passou o domingo com a sua família, numa harmonia, numa paz, em que vocês tiveram a oportunidade de ler a palavra, em que nós tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor, e todos, unânimes, juntos, à noite agora, a mente limpa, os corações sarados, de toda essa podridão que a gente vê, e a equipe de cânticos, os ministros, os irmãos, todos num estado de culto, de adoração, de reverência diante desse Deus. E a plenitude de Deus, o Espírito Santo dirigindo esse culto, guiando esse culto, orientando cada um de nós naquilo que vamos cantar, e orientando o pregador na sua fala, na explanação da palavra, e todos nós saindo daqui edificados, cheios da presença de Deus, e cantando: Santo, Santo, Santo é esse Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que é, que há de vir. É isso que João contempla. É claro que num estado completamente perfeito. O que a gente faz aqui nesses dias peregrinos, como igreja que presta culto a Deus, deveria ser um ensaio, a tentativa de fazer o melhor para Deus, porque lá nós faremos o melhor para Deus. Quando nós teremos e seremos transformados, completamente transformados, no estado de glorificação, perfeição, alma, espírito e corpo. É por isso que João recebe esta bênção de contemplar esse Deus maravilhoso no seu trono, governando, reinando, e a sua igreja com os seres angelicais em adoração. Uma adoração perfeita. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram. A igreja, toda vez que a igreja escuta os seres declarando
o poder, a glória, a honra, o louvor desse Deus maravilhoso, a igreja também se ajoelha, ela se curva diante desse Deus soberano e também declara que a honra, a glória, o poder pertence àquele que vive para todo sempre. Pertence a Jesus. E eles lançam as suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor, o domínio, porquanto tu és Criador. Olha só, irmãos, aquilo que a gente já tem experimentado nos estudos, né? Nas ministrações apresentadas por esses dias, a intenção da igreja diante do seu Criador, no estado de louvor e de glória, de honra e de culto, dizendo: tu és o Criador de tudo, tu és soberano sobre tudo, a tua vontade é perfeita, tudo que existe, tudo que foi criado e veio existir, tu tens o comando, foi o Senhor quem fez isso, e é por isso que nós nos ajoelhamos e nós nos curvamos diante do Senhor. Prestem atenção, a palavra corroborando, homologando aquilo que a gente tem como intencionalidade ensinar para a igreja, que a nossa objetividade como povo de Deus em estar aqui na igreja não é apenas de pedir para que Deus resolva os nossos problemas imediatos, as nossas crises existenciais, financeiras, relacionais, mas é no estado de culto adorar a esse Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, por toda a sua criação. A gente vê isso, João declarando isso, os seres criados, a igreja glorificada declarando isso, e os seres, os anjos, os serafins e querubins também dizendo: santo, santo, tu és digno, tu és soberano, tu és criador, tu és sustentador, tudo foi feito segundo a tua vontade. E a gente termina dizendo que vai acontecer, e o que vai acontecer vai ser conforme a soberana vontade de Deus, não conforme a ignorância da vontade do ser humano, nem dos líderes, nem dos poderosos dessa terra, mas tudo que acontece e vai acontecer é segundo a soberana vontade de Deus. João termina esse capítulo, ou essa parte da sua escrita, até porque tantos livros bíblicos não foram escritos com divisões de versículos nem capítulos, mas para facilitar a nossa compreensão, houve a divisão desses capítulos, e no capítulo 4, nós observamos e aprendemos a glória de Deus se manifestando, o seu trono sendo exposto para João, para que João vislumbre o que vai acontecer, a igreja redimida, toda criatura diante desse Deus, declarando a sua soberana majestade, poder, glória. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de tudo. E nós só temos, irmãos, que aprendendo esses fatos, a nossa postura, ela tem que ser de maneira urgente uma postura de uma igreja completamente dependente do soberano Deus. Uma igreja que o adore em espírito e em verdade. Uma igreja que, independentemente das circunstâncias as mais complexas, mas é uma igreja que diz: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É uma igreja que, mesmo em meio a perseguições, retaliações, as pressões não só do poder das trevas, mas as pressões daqueles soldados e exércitos e homens que estão ao serviço desses poderes das trevas, mas que mesmo em meio a todas essas pressões, é uma igreja que testemunha desse Deus Santo e declara: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Uma igreja que reconhece a sua dependência e por isso está diante dele em culto, declarando esse poder de Deus sobre ela. Que
essa visão em Apocalipse 4 nos auxilie a sermos e a vivermos esta verdade. Quando sairmos dos nossos lares para juntos celebrarmos a Deus, que todos nós possamos vir com um coração desejoso de dizer: Santo, 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 Santo. Que participemos dessa comunhão declarando que Deus é santo, 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 santo. Que Deus nos abençoe. E como igreja neste lugar, vamos declarar: Deus é santo, santo, santo. Pai, Tu és santo, 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 infinitamente santo. O domínio e o poder pertencem ao Senhor. Glórias ao Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. E é por isso que nós nos curvamos diante da Tua soberana majestade, presença e poder, para declarar a Tua santidade, para declarar a nossa completa e total dependência do Senhor, como seres que foram criados, regenerados, redimidos, que dependem do Senhor. E nós queremos Te louvar porque o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado. Glórias ao Teu nome, meu Pai. Que a igreja do Senhor permaneça firme, inabalável, constante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a nossa produtividade não é vã. Obrigado por essa igreja, por cada vida presente. Que o Senhor nos dê a possibilidade também de aprendermos da lição que iremos estudar agora. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Passar então para a segunda parte.